Versículo 1. E a mão do Senhor veio sobre mim, e me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muitíssimos sobre a face do vale, e eis que estavam muitíssimos secos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me então: Profetiza sobre estes ossos e dize a eles: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que eu farei entrar o fôlego em vós e vivereis. E porei nervos sobre vós e farei crescer sobre vós carne. E os cobrirei de pele e porei em vós o espírito e vivereis. E saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me foi ordenado, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se ajuntaram cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e a carne cresceu, e a pele se estendeu por cima deles, mas não havia neles espírito. E ele me disse ainda: Profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: Assim diz o Senhor Deus: Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me tinha ordenado. E então entrou o espírito neles e viveram, e se puseram sobre os seus pés um exército grande em extremo. E disse-me então: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eis que eles dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, ó povo meu, e vos farei sair das vossas sepulturas, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando abrir as vossas sepulturas, e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei o meu espírito em vós, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e eu fiz, diz o Senhor. Amém? Os irmãos podem tomar o assento. A passagem de Ezequiel 37 é uma passagem já conhecida sobre a visão do vale de ossos secos, a qual o Senhor chegou a Ezequiel e mostrou a ele um vale cheio de ossos, um vale cheio de ossos secos. O Senhor mostrou a Ezequiel na visão. E o Senhor chega e pergunta para Ezequiel: poderão esses ossos reviverem? Poderão esses ossos terem vida novamente? Ezequiel ele narra aqui uma visão dada pelo Espírito de Deus. E estes ossos representam um povo que havia morrido, um povo que estava morto há muito tempo, um povo que já estava morto espiritualmente há muito tempo. E o Senhor pergunta a Ezequiel dizendo: poderão esses ossos reviverem? Ou traduzindo hoje, poderão estas pessoas terem vida novamente? Mas vida espiritual do Senhor. E o Senhor manda então para que Ezequiel chegasse e profetizasse sobre os ossos. Aqueles ossos representavam ali todo Israel, toda a nação de Israel. Era uma nação dividida em dois reinos, a qual era o reino de Judá e o reino de Israel. Dois reinos de um rei que havia se corrompido, um rei que havia quebrado a sua aliança com o Senhor, um rei que havia saído dos caminhos de Deus. Então tornou ali uma nação sem esperança, tornou ali um povo sem esperança, um povo morto espiritualmente.
Então o Senhor chega agora e dá esta visão a Ezequiel, esta visão dada pelo Espírito de Deus, mostrando aqueles ossos representando o povo de Israel, representando a nação de Israel. E o versículo 3, o Senhor pergunta para Ezequiel: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Porque Ezequiel respondeu ao Senhor: tu o sabes. Porque a visão do homem, a visão da humanidade, aquilo seria totalmente impossível. Seria totalmente impossível na visão do homem, na visão do ser humano, aqueles ossos voltar a ter a vida. Por isso então Ezequiel responde para o Senhor: tu o sabes, Senhor. Senhor Deus, tu o sabes. E então o Senhor diz para Ezequiel: profetiza sobre estes ossos e dize a eles: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Graças a Deus, aleluias. Então o Senhor pediu para que fosse profetizado ali, porque através da palavra do Senhor, através da palavra de Deus, os ossos iriam ter vida novamente. Através da palavra do Senhor, os ossos iriam tornar a ter vida. Então sabemos que quando o Senhor, Ele dá a sua palavra, tudo acontece. Tudo acontece na nossa vida, as bênçãos, as curas, as libertações. Assim foi com aqueles ossos, só faltava ali a palavra do Senhor. E através da palavra de Deus houve ali uma grande restauração. Através da palavra do Senhor houve ali uma grande restauração e o renascimento deles. Então muitas coisas nas nossas vidas só acontecem através da palavra que o Senhor ordena. Só acontece através da vontade do Senhor, do querer de Deus. Podemos pedir ao Senhor 1001 coisas, mas se não for a vontade de Deus, nada acontece. Se não for o querer do Senhor, nada acontece nas nossas vidas. Nada acontece. Glórias a Deus. Então o versículo 5 diz: assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que eu farei entrar o fôlego em vós e vivereis, e porei nervos sobre vós e farei crescer sobre vós carne, e os cobrireis de pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e saberão que eu sou o Senhor. Então o Senhor iria dar vida para aquele povo, ora que estava morno, para aquele povo que ora estava morto, mas morto espiritualmente, E o Senhor diz através do profeta aqui: e vivereis e saberão que eu sou o Senhor, ou seja, voltareis a ter vida, para que saibam que eu sou Deus. E voltareis a ter vida para que saibam que eu sou o Senhor, que eu sou Deus. Então, nesta passagem, o Senhor mostra o seu poder. O Senhor mostra o seu poder de ressuscitar, o seu poder de trazer vida novamente. Mas a vida que o Senhor estava dando era a vida espiritual. Era a vida espiritual. Então profetizei-me como foi ordenado, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e a carne cresceu, e a pele se estendeu por cima deles, mas não havia neles espírito. E ele me disse ainda: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: Espírito, vem dos 4 ventos e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me tinha ordenado,
E então entrou o Espírito neles e viveram, e se puseram sobre os seus pés um exército grande em extremo. Então ali aconteceu vamos dizer, um grande rebuliço. Imagina Ezequiel ali diante do vale de ossos secos, e um osso correndo atrás do outro, um osso indo atrás do outro, e a palavra do Senhor diz que se formou perante Ezequiel na visão um grande exército, mas faltava sobre eles o Espírito. Estavam ali diante dele, mas faltava o Espírito. Então o Senhor mandou que Ezequiel profetizasse para que o Espírito viesse dos 4 cantos, dos 4 ventos sobre eles. E Ezequiel assim profetizou. E no versículo 11 o Senhor diz: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Então aquele povo, eles diziam que não tinha mais esperança. Era um povo que já não possuía mais esperança no Senhor. Já não tinham mais esperança. Estavam desanimados. Estavam mortos. Mas o Senhor queria dar vida para aquele povo. O Senhor queria dar a vida novamente para aquele povo. Então no versículo 12 o Senhor diz: portanto profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, ó povo meu, e vos farei sair das vossas sepulturas, e vos trarei a terra de Israel. Então agora o Senhor iria transformar o seu povo, a nação de Israel, as tribos de Israel, de um povo seco espiritualmente para um povo com vida. De um povo seco espiritualmente para um povo com vida, vida espiritual. Vida espiritual, porque aquele povo era escravo, era um povo que estava passando por uma escravidão. E agora de escravos, eles seriam transformados em um povo cheio de vidas, cheio de vida e vitória. Um povo cheio de vida e vitória, um povo liberto para servir ao Senhor, um povo liberto para servir a Deus. Então o Senhor iria trazer ali a vida. O Senhor iria trouxe a vida para aquele povo. E a palavra do Senhor diz que o Senhor abrirá as vossas sepulturas, e sabereis que eu sou o Senhor, e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei o meu espírito em vós, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e saberei que eu, o Senhor, disse isto, e eu o fiz, diz o Senhor. Então o Senhor iria trazer esperança para aquele povo, vida para aquele povo, para que ele mostrasse que ele era o Senhor, que ele é Deus, que ele é o Senhor. O pecado nos faz tornar secos. O pecado nos faz tornar um povo morno. O pecado nos leva à morte. A palavra do Senhor diz que o pecado, uma vez consumado, ele gera a morte. Um pecado, uma vez consumado, gera a morte. Morte espiritual. Uma morte espiritual aonde não há mais esperança, aonde não há mais ânimo, aonde não há mais prazer de servir ao Senhor, prazer de estar na casa do Senhor, prazer de estar na presença de Deus.
mas como o Senhor falou com este povo, queria dar vida novamente, hoje o Senhor também quer dar de volta a vida. Hoje o Senhor quer transformar o seu povo que talvez estão secos, estão como ossos secos. Hoje o Senhor quer trazer a restauração, hoje o Senhor quer trazer o renovo. Basta dar lugar para o Senhor agir, basta dar lugar para o Senhor operar. Porque é isso que o Senhor quer fazer. É isso que o Senhor quer fazer, trazer de volta a vida, trazer de volta o ânimo. Porque hoje, nos dias em que estamos vivendo, muitos estão desanimados, muitos estão sem esperança, muitos estão mortos. Estão vivendo uma vida, mas uma vida de mornidão. Mas uma vida sem alegria. Uma vida sem prazer de estar na presença do Senhor. Sem prazer de estar na presença de Deus. Estão como aquela igreja a qual é citada no livro de Apocalipse 3, versículo 14. A igreja de Laodiceia. A igreja do povo morno. Aonde havia ali um povo que estava morno, não era nem quente e nem frio. E a palavra diz, quem dera fosse quente ou frio. Quem dera fosse ou não fosse. Era um povo que tinha de tudo. Uma terra que tudo que plantava dava. Um povo que tinha riquezas, bens materiais. Mas a maior riqueza eles não tinham, que era Jesus na vida deles. A maior riqueza eles não tinham, que era a alegria do Senhor na vida deles. Iam na igreja, fazia as coisas do Senhor, saía da igreja, fazia as coisas do mundo. Estava vivendo uma vida de mornidão, estava vivendo uma vida distante da presença do Senhor, distante de Deus. Até que o Senhor chega e fala, porque não és morno e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Uma água morna, ela traz ânsia de vômito. Um leite morno traz ânsia de vômito. Agora imagina o pecado daquele povo, fazendo o Senhor vomitar eles da boca do Senhor. Imagina o pecado daquela igreja, daquele povo que estava morno, causando ânsias no Senhor. Então por isso o Senhor chega e diz, porque não é nem uma coisa e nem outra, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, ou seja, estou a ponto de lançar longe de mim, longe da minha presença. Longe da minha presença. Porque dizes, estou rico e abastado, e nada sinto falta, e nem sabes que és um pobre, cego, miserável. Diz ali no livro de Apocalipse 3. Então muito daquele povo que estava ali, achavam que a riqueza deles era o suficiente, achavam que as coisas materiais, os bens materiais eram suficientes para eles, mas a palavra do Senhor diz, porque não sabes que és um pobre, cego, miserável. O que adianta termos estas riquezas materiais, esses bens materiais, e não termos a presença do Senhor na nossa vida? Não termos a nossa salvação, não termos a vida eterna. Quando o Senhor voltar, não vamos levar nada disso. Não vamos levar carro, não vamos levar casa, não vamos levar nada. A única coisa que vamos levar é as nossas obras. Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor irá vir buscar um povo remido e de boas obras. Um povo remido e de boas obras. Mas como diz aqui no livro de Ezequiel,
que o Senhor deu vida para aquele povo. O Senhor também quer dar vida nos dias de hoje. O Senhor quer tirar muitos da escravidão e trazer a esperança de uma vida melhor, trazer a alegria, trazer o prazer novamente de servir a Deus, trazer o prazer novamente de servir ao Senhor, trazer novamente a alegria de estar na presença de Deus, a alegria de estar na presença do Senhor, a alegria de estar na presença de Deus. Mas para o Senhor trazer a vida, para o Senhor trazer a esperança, para o Senhor trazer o ânimo novamente, precisa haver um coração arrependido, um coração humilhado, para que o Senhor possa trabalhar. Porque sem arrependimento não há obra do Senhor, sem humilhação não há obra de Deus nas nossas vidas. Precisamos se humilhar, precisamos se arrepender e mostrar ao Senhor que estamos arrependidos, para que o Senhor possa operar na nossa vida. Para que o Senhor possa operar nas nossas vidas. Como eu disse no culto de terça-feira, é nas nossas fraquezas que somos fortes. E no livro de 2 Crônicas 7, a palavra do Senhor diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Precisa clamar, precisa buscar, precisa se humilhar, para que o Senhor possa fazer a obra na nossa vida, para que o Senhor venha operar na nossa vida, para que o Senhor possa trazer a vida novamente. Glórias a Deus. E o Senhor diz: e porei o meu espírito em vós, e viverei, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto, e eu fiz, diz o Senhor. E sabereis que eu sou o Senhor, porque só o Senhor pode fazer isso, só o Senhor pode operar estas coisas. Fique com esta palavra nesta noite. Fique com esta palavra. Que o Senhor possa abençoar as nossas vidas. Que o Senhor venha abençoar as nossas vidas. E que possamos ser a cada dia renovados pelo Senhor. Possamos ser a cada dia restaurados por Deus.